Olá! Se você está passando por algum problema, se você tem se sentido aflito e desesperado, este vídeo com certeza é para você. Ao final deste vídeo, você vai estar se sentindo confortável e preparado para seguir em frente sem a ansiedade que está te bloqueando de sair do lugar em que você se encontra hoje. Eu confesso que algumas coisas me motivam a falar deste assunto tão recorrente que acontece com todos nós, que é a ansiedade. Muitos dizem que a ansiedade é falta de fé. A ansiedade é a falta de Deus. Porém, eu busquei respostas porque isso também me incomodava. E hoje quero falar deste assunto que traz um desejo de morte que arruína tantas famílias e destrói tantos sentimentos. No livro de Marcos, na Bíblia, no capítulo 4, versículo 34, diz assim: E só falava com eles, usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Aqui inicia essa história. Aqui deixa claro que Deus se entendia com os povos através de parábolas. Naquele dia de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com eles, e outros barcos os acompanhavam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí Jesus perguntou: Por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar e imaginar a proporção das coisas que Deus fez e faz através de uma mensagem como esta que estou levando até você. Conhecimentos sobre a palavra dele, de como deve ser levado o Evangelho de uma forma simples para todos. E saber que este vídeo pode chegar a milhões de pessoas, que pode ajudar de alguma forma, assim como está ajudando você agora. E à medida que passa o tempo, muitas coisas ficam ainda mais fortes quando estamos falando para outras pessoas. As necessidades ficam ainda mais fortes. E aí, quando olhamos para as emoções, para as ações e as dúvidas das pessoas, de quais são os problemas deste novo tempo, quais as aflições deste momento na nossa vida, é a pior de todas, que é a ansiedade. Hoje em dia, esse assunto é falado muito entre as pessoas. Muitos famosos de carreiras gigantescas ficam a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. As pessoas se mostram fortes por fora e por dentro elas são fracas. A respeito do assunto de que a ansiedade é falta de Deus, que a ansiedade é falta de fé, então nós cristãos não podemos e jamais teremos ansiedade. Quem conhece Jesus nunca tem medo do amanhã. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas tentam colocar isso na nossa cabeça e chegamos a perguntar se confiamos em Deus de verdade e procuramos problemas em nós mesmos. Em algum momento você se pergunta: já que sou cristão e eu tenho ansiedade, será se realmente Deus existe? Essa é a realidade.
Somos bombardeados por esses sentimentos todos os dias, a ansiedade e a angústia, porque essa é a vida. E onde encontramos respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me libertar deste sentimento que me aprisiona? Aí não tem jeito. Eu vou na palavra de Deus. Quando você estiver dúvida, leia a Bíblia. Vá para a palavra, pois nela você encontra resposta e não dúvida. E nela você terá a certeza que a ansiedade nunca foi falta de Deus, nunca foi falta de fé. Preste atenção. A palavra começa em Jesus dando uma ordem para os discípulos. Vamos para o outro lado. A ordem é bem clara e simples, ela vem de Jesus. Ele está dizendo: entre no barco e vamos para o outro lado. E assim acontece. Jesus, neste momento, estava tão tranquilo que estava dormindo. Nisso, os discípulos, quando se deparam com uma tempestade muito forte, muito assustadora, o vento é muito forte e o barco começa a encher de água, e Jesus continua dormindo. E no meio das tempestades, os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que Jesus não preocupava com a morte deles. Os discípulos andavam com Jesus o tempo todo e todos os dias. Eles conheciam muito bem Jesus. Entende como é poderosa a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir nossos sentimentos? Se esse homem multiplica pão e peixe, esse homem transforma água em vinho, esse homem cura cegos, leprosos e paralíticos. A preocupação é que se eu sou do time e vou morrer afogado e ele vai continuar dormindo? Sim, esse sentimento, sentido pelos discípulos, ele é um sentimento sem lógica, é um absurdo, não tem lógica. E aqui começamos a entender que a ansiedade não tem lógica, esse sentimento realmente ele não tem lógica e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim, eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque não confia em nada, ela rouba o nosso chão, ela tira nossas esperanças. Mas o ansioso, não. Ele sim, tem Deus no coração. Ele confia no Senhor. Sei que não são todos, mas dizendo de uma maneira mais clara, ele conhece ao Senhor. Ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. E o problema é quando esse sentimento se torna maior que o indivíduo. Quando é maior que Deus. Quando deixamos nossas emoções falar mais alto e deixamos de governar as nossas próprias emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus. Aí sim deixamos de ter fé de maneira completa. Mas entenda que é a ansiedade que traz falta de fé, e não a falta de fé que traz a ansiedade. E aí entramos nessa crise emocional, porque nós humanos temos uma batalha de anular os nossos sentimentos, de anular e bloquear as nossas vontades. E a palavra diz que não vivo mais em mim, eu não vivo mais em mim, e sim Cristo vive em mim. E aqui temos que lembrar que lá na palavra já dizia: confia e entra no barco, pois nós vamos lá para o outro lado. Pode tudo se acabar e não importa, porque nós vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. Se sabemos o lugar claro para onde vamos, se sabemos quem somos e que Deus está conosco, não é preciso ter medo. Só precisamos ter certeza que o que vai acontecer no final sempre é incrível e maravilhoso. Só precisamos confiar em Deus e saber o tempo certo dele. Saber que ele tem o tempo dele. Sei que, infelizmente, vão ter pessoas saindo deste vídeo e dizendo: minha vida ainda continua um caos. Vão dizer que gostaria muito de agradecer por essas palavras ditas por mim, porém sei que é difícil se manter no barco, dormindo e acordando com este mesmo sentimento.
O que eu quero que você pensa é que mesmo sendo Jesus dentro daquele barco, os discípulos mesmo assim não acharam o suficiente. Imagina nós em saber que Jesus está no controle das nossas vidas e mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Sejamos sinceros. Concordamos que não vemos Jesus na nossa frente, apenas confiamos e pela fé acreditamos que Ele habita em nós. E isso tudo acontece com todos nós. Não é só com você e não é somente comigo, e sim todos nós. Sabemos que Ele está no barco, mas não é o suficiente. E para os discípulos, o alívio vem quando Jesus acorda naquele barco. Neste momento está claro que precisamos orar de maneira correta, pedindo para que Deus nos dê um sinal, pois só de saber ou acreditar não é o suficiente. A gente precisa ver com os olhos para que a calmaria chegue e expulse o sentimento de ansiedade e de medo. Percebe que pedindo do jeito certo para Deus, a resposta também é certa e clara? Entende que existe uma maneira de sufocar este sentimento com o amor de Deus e nos favorecer diante deste sentimento. E quando Jesus é acordado, sendo pelos os discípulos e não pelo vento, não é pela tempestade. Sua voz é muito mais alta que qualquer uma das tempestades. É mais importante o que você diz do que o que você sente. Sim, você precisa dizer mais, você precisa orar mais, você precisa se conectar com Deus mais vezes. Não esconda os teus sentimentos para Deus. Acorde Deus perante esta tempestade na sua vida. Fale mais dos teus medos, das tuas angústias. Peça uma resposta que Ele vai acordar e vai acalmar os ventos. Quem sabe este vídeo já não é a tua resposta. Você ainda vai aprender no processo de aproximar mais de Jesus. Tenha calma. Ele preocupa sim com você. Tenha mais fé e tudo vai ficar bem. Quanto mais conhecemos Jesus, menos medo ficamos. Quanto mais oramos, mais experiência com Jesus nós temos. Não é do dia para a noite, é no caminho. Até que chegue o momento que não terás o que temer e vai estar dormindo diante das tuas tempestades. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like que vai me ajudar muito. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. Comente aqui abaixo como forma de gratidão a Deus por tudo. É isso, até o próximo vídeo.